Um domingo, uma cidade, uma praça, uma intervenção urbana, um criador, um diretor, um texto, uma atriz em cada uma das camas, 7 no total, e um espectador com cada atriz. Foi assim durante 2 horas, a cada 15 minutos, aqui em Nova Friburgo, na Praça Dermival Barbosa Moreira, no dia 21 de julho de 2019. Eu também me deitei em uma das camas e ouvi, atentamente o texto que uma das atrizes me disse, bem baixinho, assim, ao pé do ouvido. Depois dessa experiência única, claro, eu conversei com o diretor Fernando Rubio, com uma atriz e com um espectador. Para você entender essa história que eu tô falando, faz o seguinte, você deixa aí o seu like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho, para você poder ser notificado, e depois disso tudo, você pode deixar seu comentário e pode compartilhar. Ese proyecto nació en Buenos Aires, donde nací, ya tengo 7 años. Comenzó con la lembranza de la primera vez que yo fiquei sozinho na minha vida. Una memoria que fue muy fuerte en la infancia y que desapareció durante muchos años, y una mañana apareció con toda su fuerza, con todos sus detalles, y comencé a escribir el texto de este trabajo que faz un recorrido entre la infancia, el crecimiento, la pérdida, el alivio después de la pérdida, y que tiene en la reflexión y la presencia do otro un lugar fundamental, ese espacio donde a actriz puede sentir ese aquí y ahora con mucha fuerza, mas que está absolutamente ligado a esa presencia desconocida que es público, Los hombres, las mujeres que deitan en esa cama no son solo alguien que viene a olhar de una manera distante, sino alguien que faz sentido no centro da obra. Sin esa persona no existe o trabajo, sin esa presencia silenciosa no tiene sentido que esas mujeres deiten en esa cama. Este elenco de Nova Friburgo es el número 28 en todo el mundo ya. La obra se hizo en América, en Europa y en Asia también. Fueron más de 300 mujeres ya hasta ahora que participaron de este trabajo. Y este es el tercer elenco de Brasil. El primero fue en Río de Janeiro en el año 2014, en el Festival Cena Brasil Internacional. Después en San José do Rio Preto, en el festival también do Sesc. Y ahora aquí, el tercer elenco brasileiro. Mas ya recorrido desde el año 2012, la primera vez fue en Chile, y ha recorrido más de 30 ciudades, porque muchos elencos continúan haciendo trabajo en diferentes ciudades, en general en el mismo país, porque intento trabajar con gente del lugar que pueda tener una dimensión mayor de la memoria del lugar. La obra también tiene una reflexión muy profunda sobre el espacio que habitamos, sobre cómo compartilhamos ese espacio que habitamos y cuáles son los nuevos lugares que podemos crear, las nuevas resignificaciones que podemos dar a los objetos como a cama, por ejemplo. E esse poema, ele é único ou ele difere de lugar para o outro? No, siempre es el mismo texto. Yo trabajé con el concepto de una voz que se replica en muchos cuerpos, en tantos como espectadores o proyecto tenía, y al mismo tiempo el texto está escrito en segunda persona, por eso nos pertenece a todos, mas no pertenece únicamente a ninguém. No existe el yo.
Alguma situação inusitada durante essa performance? Miles. Permanentemente tem revelações que são também a possibilidade que a obra gera para essa presença do público. E sempre tem pessoas que se permitem demonstrar o que sentem, que se permitem falar depois, não já em uma ideia do comentário, né? Sino em uma necessidade de expressar sentimentos que não são só foi bom, não foi bom, são muito mais profundos. Eu sempre lembro a história de um homem que saiu da cama chorando muito e pediu para falar comigo. E ele falou para mim, e isto que eu vou contar agora, primeiro perguntou se podia me abraçar, e eu falei que sim. Depois me contou que ele tinha saído de um neuropsiquiátrico, que havia estado ingressado lá durante 3 meses. E ele planejou voltar para sua casa caminhando, para essa volta ser mais leve, porque era difícil para ele voltar para sua casa. No caminho a sua casa, escolheu uma rua. Nessa rua se encontrou com as camas, se aproximou, perguntou para a mulher que estava dando as instruções para ingressar que era isso. Ela perguntou para ele se ele queria ingressar para saber que era isso. Ele falou que sim. Entrou na cama, saiu aos prantos. E depois ele me falou, agora sim, posso voltar para casa. Que lindo! E é sempre assim, em praça, em espaços abertos? Eu intento trabalhar muito no espaço público, né? Encontrar com um espectador que seja também um espectador inesperado, que seja o transeunte, que seja pessoas que não habitualmente têm contato com a arte, né? Então, a intervenção destes espaços tem essa dimensão também, porque você não conta só, não trabalha só com o espectador que vai deitar na cama, também trabalha com esse espectador que está olhando. E eu gosto muito dessa abertura do ponto de vista, né? Que tem um espectador que pode ingressar e tem outro que pode só olhar e desde seu pudor construir uma imagem, construir uma dimensão da obra que é diferente, obviamente, à dimensão que pode ter alguém que vai, deita e mergulha na história, mas também tem uma construção poética da imagem, do movimento do público, das transições da pessoa que ingressa, da pessoa que sai. Então, para mim, dialogar com as cidades é muito importante, dialogar com a memória dos lugares é muito importante, intervenir diferentes espaços que deem outra dimensão ao projeto, tanto da natureza como das cidades, também espaços fechados, obviamente. Dependendo do clima, tem que tomar decisões, às vezes, de fazer a obra em lugares dentro, né? Mas sempre é muito bom o que acontece. E sempre na vontade da obra de ir atravessando diferentes cidades, aparece essa variável maravilhosa que é o mundo, né? E uma praça como esta, ou uma praça em Cuba, ou uma praça em Singapura, podem ter a mesma dimensão humana e isso é maravilhoso e necessário. E depois que você criou esse projeto, você já voltou a deitar nessa cama? Eu sempre, porque eu sempre ensaio muito e escuto esse texto 1000 vezes e cada vez que volto a fazer a obra, deito nessa cama. E sempre acontece algo dessa memória que ficou lá atrás, quando eu tinha cabelo e era muito pequeno. Estou aqui com Cida Alvim, uma das atrizes convidadas para essa intervenção urbana. Cida, fala pra gente, enquanto atriz, como é que foi essa experiência de receber diversas pessoas assim, em uma cama, em uma praça? Como é que foi isso? Foi um desafio, foi um trabalho muito complexo, que às vezes a gente pensa que é fácil, não é, entendeu? E a gente trabalhou durante 2 semanas praticamente, estudando o texto,
vendo como é que seriam as reações das pessoas. E foi uma experiência assim notável, principalmente para o próprio ator, né? Que você está ali, você está exposto, você está vivendo o tempo todo aquele texto, apesar das outras pessoas, dividir esse texto com as outras pessoas, os acontecimentos e tudo. Para mim, campo artístico, assim, o que eu faço, dos trabalhos que eu faço dia a dia, só acrescentou demais, porque envolve sentimento, envolve vida, envolve as emoções que a gente presencia durante a fase das nossas vidas, né? E a vida é para sentir. Todos os sentimentos que existem são para sentir. E esse foi um momento que foi parte a parte. É você perceber a alegria, perceber a tristeza, perceber os sentimentos de uma forma mais assim profunda, às vezes até mesmo solitária. Tem hora que às vezes na cama parece que você é o teu aconchego, parece que você volta para o ventre da mãe, é uma coisa assim bem envolvente. A cama já é um objeto, um local envolvente, seja para um casamento, seja para estar com alguém que você goste, ou então sozinha. Quando você está sozinha, você deita a cabeça no travesseiro e questiona tudo que você já viveu durante o dia todo, o que se passa na tua vida. Você tenta resolver as coisas na cama. Todo tipo de situação você leva para a tua cama, né? E ali é que você às vezes acha soluções, acha caminhos, com certeza. E tudo para a vida diária. Acho que foi uma experiência muito interessante. Eu vou usar isso no meu dia a dia, com certeza. Bom, inicialmente eu quero dizer que a cama é muito confortável. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que é uma experiência que te transporta para um mundo imaginário, quase real, na verdade, por conta do texto que é falado pelas atrizes, né? E eu acho que assim, é uma experiência que devia acontecer em várias praças do mundo inteiro, de tão lúdico e gostoso e mágico que é. É isso que eu acho. E aí, o que você achou disso? Tudo o que está ao meu lado. É muito interessante, né? Uma ótima reflexão. As atrizes que participaram aqui em Nova Friburgo, não são todas de Nova Friburgo, mas já residem aqui há algum tempo. Deixo aqui embaixo, então, os nomes de todas elas. Parabéns aí por esse trabalho. Gratidão àqueles que falaram comigo lá no domingo na praça. E é isso. Eu adoro coisa diferente. E que faça a gente pensar, né? Enfim, se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu e quiser trocar uma ideia, vamos conversar aqui embaixo. É muito interessante. Inclusive, vou convidar as atrizes para continuarem essa conversa aqui com a gente, aqui embaixo, né? É isso. Até qualquer dia, até qualquer hora. Pode deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser notificado, deixar esses comentários e vamos que vamos. Até a próxima quarta-feira. Quem sabe com alguma coisa assim diferente, estranha. Uma intervenção urbana aqui, sei lá onde. Eu adoro essas coisas. Viajei, gente. Beijo, tchau, tchau, tchau. Uhul, bye, bye. Tudo que está ao meu lado. Tanta coisa boa, né? Pode estar ao meu lado. Só coisa boa que eu quero ao meu lado.